Fala, mensageiros, como é que vocês estão? Tudo certo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a procrastinação daquelas pessoas que decidem largar a CLT para começar a empreender, tá? Eu vivi isso na prática. Durante muito tempo eu procrastinei. Eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês e te passar quais são as sacadas, quais são as técnicas que eu utilizei para poder ser mais produtivo no meu negócio, tá? Então vamos lá. Para a gente poder começar, clica aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like aí para poder fortalecer e ajudar a gente a propagar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. O que acontece na maioria das vezes quando a pessoa decide largar a CLT ou decide começar um negócio novo, tá? Às vezes a pessoa trabalha na CLT das 8 às 6, de segunda a sexta, e ela tem uma sacada de abrir um novo negócio no tempo livre, no sábado e no domingo. Foi isso que eu comecei a fazer. Na época eu trabalhava sábado e domingo e estudava de segunda a sexta. Então de segunda a sexta eu não tinha tempo para poder produzir no meu negócio, apenas trabalhava no final de semana. Só que nos finais de semana eu tinha ali 3, 4, 5 horas para poder produzir. Então eu trabalhava cerca de 8 horas semanais, às vezes 10 horas semanais. E nessas 10 horas eu produzia muito. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou focar 100% no meu negócio. E eu tava fazendo uma faculdade que eu não gostava, decidi trancar e eu foquei 100% nesse negócio. Só que aconteceu, nos primeiros meses meu negócio ele caiu, justamente porque eu não tinha disciplina para poder focar 100% em um único negócio. E aí vem a grande sacada. Muita gente fala assim, cara, eu vou largar a CLT porque eu não quero ter um chefe. E essa é a parte boa de empreender, não ter um chefe para poder te cobrar, para poder ficar no seu pé. Talvez você tá trabalhando num local que o chefe é chato, que ele não tem respeito, enfim, não te valoriza. Essa é a parte chata, tá? Essa é a parte que realmente o próprio negócio ele vai te proporcionar não ter esse cara chato do seu lado para te cobrar. Só que a parte ruim é que você não vai ter esse cara te cobrando. Como assim, Léo? A parte boa e a parte ruim é não ter chefe. Exatamente isso. A partir do momento que você entende que não ter um chefe também é ruim, porque você não vai ter ninguém para te cobrar, você não tem ninguém para poder entregar as suas tarefas, para poder te mostrar. Então isso faz com que você comece a procrastinar. Você começa a deixar para depois aquelas atividades que você já tinha que ter cumprido há muito tempo. Então, imagina só, você trabalha das 8 às 6 durante, geralmente 44 horas semanais, e aí você tá lá batendo ponto. Todos os dias você acorda mais cedo, você vai lá pro trabalho, você tem apenas uma hora de almoço, no máximo 1 hora e meia, e você já volta a produzir. E aí, de repente, você está trabalhando nos finais de semana, você está produzindo muito naquelas poucas horas que você tem. E aí vem a grande sacada, por que não focar 100% nisso? E aí quando você começa a focar 100% apenas no seu negócio, você começa a procrastinar, você começa a deixar para depois. Você fala, cara, por que eu vou fazer isso agora de manhã, sendo que eu tenho a tarde toda para fazer? E aí você não coloca horários para poder realizar as tarefas. E aí é o grande sabotador, não ter uma agenda. Então, quando você é dono do seu próprio negócio, o seu principal chefe tem que ser a sua agenda. Você tem que ter uma agenda muito clara, definida, com o horário das atividades que você tem que fazer, das principais coisas que você tem que fazer durante o dia, o que é importante, o que é urgente, tá? Porque as pessoas começam às vezes a centralizar tudo, começam a colocar tudo lá que tem que fazer, só que ela acaba se confundindo e aí ela fica menos produtiva. Você tem que focar naquilo que realmente é importante, naquilo que somente você pode fazer. Só que para isso você precisa ter isso anotado. Porque se você deixa isso, minha cabeça é muito boa, minha mente é muito boa, cara, você vai se perder, né? Harvard diz que a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. E você acredita mesmo que o pensamento que você tem de manhã, você vai conseguir lembrar dele exatamente à tarde? Cara, à tarde você já pensou outras coisas, você já deixou aquilo lá para depois. Então por isso que é bem bacana, eu faço muito isso, eu abro o bloco de notas, sempre que eu tenho algum insight, alguma coisa que é importante, eu tenho que anotar, eu abro o bloco de notas e anoto na hora. Porque vai passar um dia, eu já vou esquecer daquilo. E talvez é um grande insight que você pode implementar no seu negócio, às vezes alguma coisa importante que você tem que fazer, você acaba esquecendo porque você não anotou, tá? E quando você faz isso, você começa a ter um pouco mais de prioridade, você começa a priorizar aquilo que é importante. O que as pessoas fazem? Ela fala, cara, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para ter o lazer, não tenho tempo para fazer mais dinheiro, não tenho tempo para estudar. Por quê? Porque meu dia tá pequeno. E essa pessoa, você pergunta para ela, cara, o que você vai fazer daqui 3 dias? Ela não sabe, ela não tem uma agenda. Você perguntar para a pessoa, cara, o que você vai fazer no dia 5, na semana que vem, no mês que vem? Cara, não sabe, não tem uma agenda definida. Então, todos os grandes líderes, todas as pessoas que prosperam e têm muito resultado, eles têm uma agenda fixa. Aquilo que tem que ser feito está ali anotado no papel, numa agenda online, enfim, você precisa ter anotado isso.
E aí o segundo ponto que é muito importante, por que as pessoas produzem mais talvez quando está no trabalho? Porque ela tem um escritório, ela tem um local que ela precisa trabalhar. E esse local de trabalho, ele é definido justamente para que você possa produzir cada vez mais. E aí você começa a trabalhar talvez em casa, você começa a trabalhar em um lugar que é compartilhado, onde tem mais pessoas. Às vezes você está trabalhando na sala da sua casa, você começou a trabalhar no negócio próprio, um negócio que é online, você está trabalhando na sala da sua casa, né? Cheio de pessoas, televisão ligada, né? Cachorro correndo para lá e para cá, cara, você não consegue focar. Você não consegue justamente fazer aquela atividade que antes você fazia em meia hora, agora você gasta 3 horas. Porque de repente passou um cachorro, você se distraiu, você foi tomar um café, você foi comer, você foi no banheiro, você abriu o Instagram, você abriu o e-mail, enfim, passou 3 horas para você fazer a mesma atividade que antes você gastava 30 minutos. Então uma grande sacada é o que, cara? Bota o celular no não perturbe, né, no silencioso. Essa configuração eu uso muito, né, o não perturbe, eu programo lá para colocar apenas algumas pessoas que podem me ligar nesse momento, o resto vai esperar. Se me ligar e estiver nesse modo, numa atividade que é importante, cara, depois, né, de 40 minutos, 1 hora eu vou ver e eu vou retornar para a pessoa, né? Nada que é muito importante vai acontecer em 40 minutos, talvez, cara. Então, às vezes, o mundo não vai acabar. E você consegue personalizar também, se a pessoa ligar mais de 2, 3 vezes, aí sim o teu celular ele toca, tá? Então, isso é muito bacana. Eu utilizo bastante. Então, tem um ambiente de trabalho para que você possa trabalhar. Além de você ter uma agenda, tem ali um ambiente, cara, agora eu sentei para trabalhar. Você trabalha em casa? Eu, por exemplo, hoje eu trabalho em casa, né? E para mim é algo muito bacana, porque eu consigo ter mais flexibilidade de horário, flexibilidade de tempo. Antes eu tinha que ir para outra cidade para poder trabalhar, agora não, eu faço tudo aqui. Só que para isso eu já venho me trabalhando, eu já venho me lapidando para que eu seja cada vez mais produtivo. Porque se eu não quiser fazer uma atividade, eu não vou fazer, só que o resultado também não vai vir. Então isso é muito bacana quando a gente começa a entender. Por quê? Porque a gente foi programado a fazer muito mais para os outros do que para nós mesmos. É por isso que quando você estava na CLT, batendo ponto, você trabalhava muito mais para o cara do que hoje para você. E isso, cara, o teu resultado, ele só vai chegar quando você der seu máximo. Então, trabalhar durante muito tempo, talvez você vai trabalhar hoje, quando você começar a empreender, o dobro do que você trabalhava antes, para poder sim construir um resultado, porque no começo é muito desafiador. No começo você vai precisar se lapidar, você vai precisar aprender novas habilidades, você vai precisar ter coragem para poder continuar, porque realmente não é fácil, mas eliminar essas distrações vai te fazer ser muito mais produtivo e ter muito mais resultado, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Depois de 6 meses trabalhando somente no meu negócio voltou a crescer justamente porque eu entendi isso com os melhores líderes que na época era do marketing de relacionamento, como eu ter mais produtividade mesmo trabalhando em casa. Então a gente tem aquela síndrome do vagabundo. Qual que é a síndrome do vagabundo? Inclusive tá isso no meu Instagram. Que quando você é para trabalhar, você tá ali se distraindo, e quando é para descansar, você quer trabalhar. E você não consegue se sentir confortável quando você tá no lazer, quando você tá descansando. Porque você acha que você é vagabundo, você fica ali deitado à toa, sem fazer nada. Então, cara, foca naquilo que você tem que fazer, naquele momento, esteja ali 100% presente, para que o teu negócio ele possa cada vez mais crescer e você possa resolver os problemas mais rápidos. E aí, num tempo que é de lazer, que você colocou na sua agenda lá, coloca também, cara, quero assistir Netflix. Beleza, coloca na tua agenda. Se tá programado, se tá planejado aquilo, cara, não tem problema nenhum. Você tá ali, tirar 1 hora para você poder assistir teu Netflix, teu seriado, desde que você já fez as suas obrigações durante o dia, desde que você já foi produtivo. Beleza? Então é isso que eu queria te passar, porque eu demorei mais de 6 meses para poder entender isso, para poder justamente aplicar isso e fazer com que o meu negócio ele voltasse a crescer. Porque quando a gente não tem uma agenda, a gente vira um procrastinador, tá bom? Então tamo junto, espero que tenha feito sentido para você. Clique aqui, manda para alguém que está começando a empreender, alguém que pensa em ter um próprio negócio, para que ela não seja um procrastinador, para que ela seja uma pessoa disciplinada e que ela tenha como chefe a sua agenda e as suas prioridades, beleza? Tamo junto, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço!